muito bem-vindos a mais uma edição do Alipod, numa nova versão, cenário diferente, convidado especial. O Pedro não faz parte do meu círculo de amizades ainda, né, Pedro? Porque nós estamos numa fase do Alipod agora que recebe cada vez mais, como nosso propósito, personalidades de relevância dentro das diversas carreiras, com o intuito de trazer sempre aquele spoiler, aquele insight, aquela ideia que possa tocar, cativar, transformar a vida da nossa audiência, que vai nos seguir, vai nos assistir pelo YouTube, pelo Instagram, nas nossas redes sociais, da Carpodonto, da Rádio One, do Pedro, a gente fala mais lá no final. Então você consegue, através desse episódio, ter aí, se Deus quiser, ao final, insights positivos para sua vida. E nessa nova versão, tenho o prazer de receber hoje Pedro Lima, fundador, né, Pedro, do Acelerei, que vai contar pra gente o que é isso e como que isso tem impactado empresários de Juiz de Fora e do país todo. Aqui, Pedro, no Alipod, a gente vai falar em 4 tópicos: fé, família, saúde e negócios. Então, seja muito bem-vindo e vamos partir já de cara. Eu sou desafiadora. Vamos falar de fé? Vamos, bora. Ouvi dizer que Pedro tem uma relação de trabalho com igreja, com empreendedorismo. Conta para nós, como é que a fé atua no empreendedorismo, Pedro, na sua jornada? Legal. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, Aline, e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse novo formato, né? Estreando um novo formato, na verdade. É muito feliz pelo convite e eu acredito que a fé, a maneira com que a gente lida com ela, é o que define o nosso futuro. Pelo menos essa é a minha convicção, é aquilo que eu acredito. Então, desde sempre, eu sempre me busquei estar muito guiado pelo Espírito Santo, pela minha fé, por Deus. Eu sou uma pessoa que busca sempre aconselhamento com Deus para as minhas decisões e, sem dúvida nenhuma, o caminho que eu estou trilhando hoje, eu tenho certeza absoluta que é um caminho inspirado por Deus, é um caminho que Deus tem sido um facilitador na minha vida. E quando você está debaixo da fé e debaixo de uma direção de Deus, as coisas acontecem de forma muito mais fácil, muito mais rápido. Você está debaixo da palavra e da orientação e da fé em Deus é muito mais fácil. Então, tudo que eu venho construindo hoje, tudo aquilo que eu venho conquistando, primeiro não é no meu nome, é sim pro nome de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o impacto positivo que a gente vem gerando nas pessoas é consequência desse trabalho. Mas absolutamente tudo que a gente está fazendo hoje, tudo que eu venho fazendo hoje, todos os meus negócios são negócios onde eu busco me aconselhar com Deus. Que incrível. Eu fico muito motivada com uma história como essa do Pedro, que você que já me acompanha, sabe que Deus também é a referência máxima da minha vida. É Cristo em primeiro lugar, todo o resto vem depois. Mas até um tempo atrás, Pedro, as pessoas não falavam muito sobre isso, né? As pessoas tinham a religiosidade, a espiritualidade de uma maneira mais velada. E agora isso veio à tona e veio à tona com muita força. Nem toda referência à espiritualidade é válida. Algumas pessoas usam isso como uma maneira de se posicionar comercialmente, mas a maioria não. Isso é muito positivo, né? Conta pra nós como é que começou a sua história de empreendedorismo e como é que ela se relaciona com a fé. Legal, eu acho que antes de mais nada a gente precisa separar, né? Eu acredito que fé, espiritualidade e Deus são 3 coisas totalmente distintas. Fé é o seu credo, né? Você pode ter fé em qualquer coisa. Eu posso ter fé nesse copo, que esse copo vai me salvar, mas eu posso ter fé nele. Então, a fé, ela é um conceito, né? É o conceito bíblico que é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então, é aquilo que você faz mesmo quando você não tem certeza do que vai acontecer na frente. Eu acredito que a fé sem Deus, né? Ou seja, você ter fé em algo e não ter fé em Deus, são coisas quase que inseparáveis, porque aquilo que motiva a nossa fé é Deus e a palavra dele sobre a nossa vida. Então, eu posso ter fé nesse copo, mas qual sinal que esse copo me dá para eu ter fé nele? Deus, ele nos dá sinais o tempo todo. Então, eu acredito muito que a fé, e aí eu já vou explicar como isso se relaciona com o empreendedorismo, ela está muito presente na minha vida porque eu sempre busco me aconselhar com Deus sobre as coisas que eu vou fazer. Então, uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi sabedoria. Eu gosto muito de Salomão, principalmente do livro de Provérbios. E, para quem não sabe, uma das coisas que Deus deixa muito claro é que sabedoria ele dá com livre abundância para gente. Isso é uma coisa muito nítida na Bíblia. E eu sempre pedi muita sabedoria a Deus. E aí eu acredito que isso se relaciona muito com o início, não só com o início, mas com toda a minha trajetória, porque vendo hoje, eu tenho certeza absoluta que cada passo que eu trilhei profissionalmente até agora, ele teve um papel essencial para formar e construir o que eu estou construindo hoje. Então, a fé, ela precisa ser mantida por mais que você não entenda aquilo que está acontecendo. Nem sempre a gente vai entender aquilo que a gente está fazendo, mas é importante a gente se manter firme no propósito, porque uma hora as coisas vão fazer sentido. Se você estiver debaixo da fé e debaixo dos conselhos de Deus, as coisas vão fazer sentido. Podem não fazer sentido na hora que você quer,
mas elas vão fazer sentido. Eu costumo dizer que para quem tem fé, a gente não precisa entender, a gente só precisa aceitar. É isso. Quando você aceita, as coisas vão acontecer. Exatamente. Mas e o empreendedorismo? Tem muita coisa que testa a nossa fé. Eu acho que empreender é uma coisa que testa muita fé. Para quem não tem noção do que é empreender no Brasil, a gente está num país de juros altos, inflação altíssima, carga tributária assustadora. A gente tem leis fiscais e tributárias aqui no Brasil, que é um verdadeiro manicômio, né? Muitos economistas chamam o Brasil até de manicômio fiscal, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas porque aqui é um país quase impossível do empreendedor sozinho entender leis, entender tributos. Então, a gente costuma dizer que o Brasil é um país de complexidade tributária e fiscal muito alta. E isso tudo atrapalha a atividade empreendedora. Então, vamos olhar para o nosso contexto. A gente está num país que não tem estímulo ao empreendedorismo, muito pelo contrário. Aqui você tem muito estímulo ao funcionalismo público e ao assistencialismo. E a informalidade? Exatamente. Então, você já está lutando contra a maré. E aí você decide empreender, ou seja, não vou ser funcionário público, não vou ser um assistencialista, eu quero coisas boas para minha vida, eu quero ser produtivo. E aí você se depara com um país que é altamente complexo tributariamente, como eu disse, e no ponto de vista fiscal também, e que não estimula a atividade empreendedora. Você vai pegar um crédito no banco e você vai pagar os mesmos juros que uma pessoa física às vezes vai pegar. Então, o acesso a crédito, por exemplo, é uma coisa que atrapalha muitos empreendedores no Brasil. Tão simplificado. Eu estou até criando um projeto para ajudar isso também dentro da Acelerei. E a gente observa hoje que o Brasil desestimula a atividade empreendedora. As pessoas simplesmente não entendem que quem move o Brasil, quem carrega o Brasil é o empreendedor, são os empresários. Existe muito uma narrativa hoje no nosso país de nós contra eles, de o funcionário é coitado e o patrão ele é explorador. Só que não, pessoal. Hoje, mais de 90% das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas. E mais da metade são micro e pequenas empresas. A gente está falando do seu Zé do cachorro-quente, da tia Sônia que faz salgadinho. Será que a tia Sônia e o seu Zé são exploradores? Eles estão explorando alguém? Eles estão maltratando alguém, um funcionário, só porque eles têm uma empresa, um CNPJ? Parece que é um passe de mágica, né? Você abre um CNPJ e se virou explorador. É quase que errado. Então, existe esse aspecto cultural de ser errado empreender. É quase que uma vergonha. Ah, não passou na faculdade, não deu muito certo, não fez federal, tá aí tentando empreender. Foi mandado embora, vai empreender. Exatamente, existe esse estigma. Então, eu acredito muito que a gente está num país que não é favorável, onde você não há estímulo para empreender. Então, a forma que eu encontrei de me manter são, estando num país que não me alavanca, me lança para isso, foi mantendo a fé e acreditando que o propósito que eu tinha, que aquilo que Deus tinha estabelecido para minha vida, é aquilo que eu tinha que fazer. Excelente. E aí, como é que veio o Acelerei? Onde que o Acelerei consegue ajudar esse empreendedor, essa pessoa? Eu sou de formação em odontologia. Na minha faculdade, eu já comentei isso aqui no programa algumas vezes, nós não temos nenhum tipo de formação para empresa. Então, eu trabalhei durante 17 anos da minha carreira e do meu esposo na escuridão. A gente não sabia que o que a gente tinha, que era o consultório, era uma empresa. A gente foi descobrir isso muitos anos depois, descobrir que não é pecado vender, que existe uma relação comercial atrás do serviço, que falar de dinheiro não está errado, que isso não é pecado. Então, a gente foi aprendendo a duras penas e buscando uma informação fora de Juiz de Fora. Então, eu vou a São Paulo toda hora, semana que vem estou para lá de novo no Mastermind, trazendo isso para cá, compartilho isso de todas as formas possíveis para poder ajudar pessoas a fazer um caminho mais facilitado. E aí eu encontrei a Acelerei. Então, conta para nós, o que você faz e como que isso pode ajudar as pessoas? Bacana. A Acelerei hoje, ela é uma escola de negócios para pequenos e médios empresários. Então, eu vou começar explicando o que a Acelerei tem de diferente, né? Por que é uma escola de negócios não convencional. E aí a gente vai entrando rapidamente em cada um desses pontos. Então, primeiro, todos os professores da Acelerei, hoje a gente tem mais de 12 professores lá, todos têm track record, que a gente chama. O que é track record? Track record é histórico. Não são professores de palco, não são pessoas que, me deu na minha telha, eu vou dar uma aula de marketing hoje. Tá, qual que é seu resultado em marketing? Quanto você já investiu? Quantas empresas você tem? Quantas pessoas você emprega? Porque senão eu coloco o CEO de MEI para dar aula lá, nada contra. Mas como é que eu vou colocar uma pessoa que tem um funcionário para dar uma aula sobre gestão de pessoas? Não tem jeito. Então a gente tem professores hoje que são executivos de grandes empresas, que já passaram por Ambev, já passaram por Coca-Cola, já passaram por Itaú, já passaram por Vivo. Então eu hoje consigo pegar professores que têm prática executiva de grandes empresas e professores que têm prática empreendendo com seus próprios negócios. Então, eu pego esses professores que têm track record, que têm os seus próprios negócios. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Para ser professor, nós tem que pagar imposto. Eu quero ver quanto de imposto aquele cara me paga. Posso me candidatar, então, para uma vaga desse, que imposto é meu nome. Então, é isso, né? Essa é uma coisa muito importante também. A segunda coisa é conteúdo com aplicabilidade imediata. Então, além dos professores, eles serem referências em suas áreas,
todo o conteúdo que eles ministram, obrigatoriamente, tem que ser imediatamente aplicável. Então, a gente não ensina teoria, a gente ensina aquilo que vai funcionar na prática com a experiência que os nossos professores têm empreendendo. Então, a gente pega professores que têm grandes nomes no mercado, eu tiro hoje professor de São Paulo, do Rio, também temos professores aqui de Juiz de Fora, e alunos, eu acredito que a gente já tem em quase todos os estados do Brasil. Acho que a gente só não tem do Acre, mas contando nossos programas online e programas presenciais, a gente tem alunos de 25, 26 estados aí, tranquilamente, no Brasil. Já são milhares de alunos. Que coisa incrível. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está caminhando para o final do nosso programa, mas eu fui entender quem era o Pedro. Legal. E uma coisa me chamou muita atenção no seu Instagram. Eu vi uma postagem sua que tinha na descrição assim, que você chegou a duvidar de você num pensamento quando você está estruturado assim no texto. Me corrija se eu estiver errada. Quem vai pagar para te Quem ouvir? vai pagar para me ouvir? Pedro, você está falando diretamente sobre quebra de crença limitante, sobre objeção e sobre um pensamento que era seu e que a maioria dos empreendedores tem. Quem vai comprar o meu serviço? Quem vai ouvir minha palestra? Quem vai escutar meu podcast? A gente passa por isso o tempo todo. Como é que você quebrou essa barreira? Na verdade, eu vou até ajustar um ponto. Eu ouvi essa frase de uma pessoa. Eu ouvi essa frase de uma pessoa. Quem vai pagar para te ouvir? Mas te doeu num primeiro momento? Te incomodou? Eu vou te ser sincero que nós somos seres humanos. Aí o ego dói um pouquinho ali, né? Eu tenho que ser sincero. Me doeu quando eu li. Dói. E quando a pessoa falou aquilo pra mim, eu guardei aquilo, eu fiquei pensativo, não deixei aquilo me afetar e utilizei aquilo como combustível. E hoje a gente tem programas, até abrindo um pouco sobre o que a gente faz, a gente tem programas de 10 mil reais, de 15 mil reais. E a resposta que a gente dá hoje ao mercado as pessoas pagam e pagam muito para ouvir, porque o resultado que a gente vem conquistando, o trabalho que a gente vem criando com muita seriedade, muito resultado, né? Eu posso hoje te dar um telefone de qualquer aluno nosso que eu te garanto que ele vai recomendar que você faça algum programa nosso. Então, a gente tem uma experiência muito focada em produto, porque a gente quer que as pessoas executem aquilo que a gente passa para elas. Então, eu ouvi aquilo, guardei como combustível e pensei assim, como que eu posso transformar essa frase no melhor resultado possível para o meu cliente? Porque eu tenho certeza absoluta que se eu entregar o melhor, as pessoas não só vão pagar para me ouvir, mas vão pagar caro. Exatamente. E vão sair muito beneficiadas disso, né? Eu acho que quando a gente se coloca em xeque, e todos nós temos um pouco de síndrome do impostor, né? Quando a Rádio me convidou para fazer o podcast, eu falei, mas o que eu posso agregar? E aí a gente já entendeu que trazer pessoas como você aqui, como os nossos convidados que vieram, agregam sim valor, conhecimento, tocam a vida das pessoas. Eu tive síndrome do impostor faturando 10 mil, faturando 100 e faturando 1 milhão. E quando a gente faturar 10, 15, 20, 100 milhões, a gente vai continuar tendo, porque isso é um viés psicológico, e a gente tem a tendência, infelizmente, o tempo todo a duvidar um pouco da gente. Então, acredito que o principal a se fazer é você confiar. Eu gosto muito da bandeira do Estado do Espírito Santo, não sei se você já viu, mas a bandeira, depois até coloca a imagem, a bandeira do Espírito Santo é assim, trabalha e confia. Olha. É muito legal, é a bandeira do Estado, é trabalha e confia. Eu acho que não tem direção melhor que a gente possa ter, a não ser essa, trabalhar e confiar, ter fé em Deus. Nossa, e vindo do Espírito Santo, então ficou mais pesado isso, né? Nós falamos também sobre família e nós falamos sobre saúde. Queria te perguntar nesse momento final, qual é o papel nos bastidores? Eu vejo este papel, qual é o papel da família dentro desse processo de desenvolvimento? Que eu acho que a gente não contou aqui ainda. Este grande empresário tem 22 anos, uma carreira de 10, a gente tem dificuldade para fazer essa conta de quando é que ele começou então, né? Matemática é simples, mas entender isso na vida, 12 anos empreendendo é um pouco mais difícil. Qual é o papel da família e como é que está estruturando a saúde em meio a essa vida corrida, cheia de compromissos, de responsabilidades com as pessoas que te cercam? Como é que está administrando isso? Legal, vamos lá. Primeiro, vou ser bem breve, né? Equilíbrio não existe. Quem acha que equilíbrio existe, pode esquecer. Não existe. Em certos momentos da sua vida, você vai ter que se desequilibrar. Seja para o corpo, seja para a saúde, seja para o trabalho, seja para a família, seja para a espiritualidade. Você viver buscando o equilíbrio perfeito é uma utopia e isso só vai te gerar ansiedade. Eu já tentei buscar isso, mas não tive sucesso. Então eu acredito que a vida é um desbalanceamento controlado, se eu posso dizer assim. Gostei. Então você se desbalanceia de forma controlada. Aí você cai um pouquinho para cá, ajusta um pouquinho para cá e vai se ajustando assim sucessivamente. Eu acredito que essa é a única forma de você ter um negócio, ter uma família, manter sua espiritualidade, manter sua saúde e não ficar louco, né? Porque acredito que se você tenta fazer tudo ao mesmo tempo também, tudo com a extrema perfeição, aquilo ali não vai te trazer benefícios saudáveis. Então, falando um pouco sobre equilíbrio e o papel da família, eu acho que a família do empreendedor, ela precisa dar o suporte mais emocional a ele. Então, a gente toma risco, a gente tem folha de pagamento, tem semana que eu entro, tenho que pagar 80 mil e ainda não sei de onde vai vir aquele dinheiro, mas ele tem de vir. E a gente precisa conviver com essa incerteza o tempo inteiro. Então, como a vida do empreendedor
ela é repleta de incerteza, ele precisa no lar, na família e na saúde buscar estabilidade. Então acho que entra o papel da família, do esposo, da esposa, enfim, da pessoa que vai fornecer suporte emocional a ele, e entender a realidade que ele vive, porque é muito difícil para alguém que é CLT ou concursado entender a realidade do empreendedor. Então, acho que o melhor exercício que essa pessoa pode fazer é se esforçar para entender a realidade que ele vive e dar o suporte emocional que ele precisa. E fica mais fácil quando a pessoa vive a mesma dor, né? Quando a gente tem aqui a Larissa, que é a noiva, que eu já perguntei, que trabalha junto com você. Eu trabalho junto com o meu marido, nós temos empresa junto, negócio juntos. Quando a gente consegue ter. Quem não tem esse tipo de estrutura, melhor dizendo, às vezes fala, nossa, como é que você consegue trabalhar com seu marido? Gente, é muito mais fácil, porque a gente vive as mesmas dores, a gente se apoia nas mesmas necessidades. Então, quando você constrói essa dinâmica, é muito favorável e muito produtiva. Imagina um tá cansado, sobrecarregado, e o outro tá lá, CLT, férias, 30 dias, aí um tem férias e o outro tá enlouquecido. Não funciona. Eu acho que eu posso falar uma frase que vai resumir isso, né? Mais importante do que a guerra que você luta é quem tá na trincheira do seu lado. Então, acho que esse é o resumo aí do que você falou. E se a gente for falar numa frase final, você escolhe, mas se fosse minha, eu já diria essa da trincheira. Tem uma que eu gosto muito do Sêneca, ele diz assim, essa acho que é a frase da minha vida, pelo menos é que tem muito sentido no meu contexto. Ela diz assim, é na arena que o gladiador pede conselho. O que o Sêneca quis dizer com essa frase? Adianta você ir para uma arena, se preparar de todas as formas, perguntar tudo que você pode fazer, pode ser que isso tenha assim um certo efeito, mas o que vai te mais fornecer insumo e conhecimento para entender o que você vai enfrentar é a prática. Não tem nada mais importante do que a prática. Legal, eu gosto muito daquelas frases. Se você tem 1 hora para cortar uma árvore, afie o machado 50 minutos e corte em 10. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no poder da preparação. Só que a gente não pode se tornar viciado em preparação e negligente com a prática. É melhor, eu prefiro uma pessoa que tem muitos erros, ela já errou bastante, recalculou rota, entendeu o que deu errado, fez de novo, tentou de novo, do que uma pessoa que está num laboratório, pensou em 1000 coisas, mas não fez nada. Então, eu acho que eu encerraria com essa frase. É na arena que o gladiador deve aconselhar-se, o Sêneca disse. Sensacional. Nossa, já fica essa dica. Eu concordo com tudo. É exatamente assim que você que já segue a gente aqui, acompanha o trabalho meu, do Reginaldo, da Carpodonto, a gente se posiciona de uma maneira prática. Eu tenho um negócio que tem 23 anos no mercado. A gente acredita exatamente que a prática é que faz a diferença. É claro que a gente busca se capacitar, estudar, treinar, evoluir o tempo todo. Mas o grande diferencial é o front, é estar na linha de frente, é estar dentro do negócio. E eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho como o do Acelerei que traz isso de uma maneira prática. A gente conversava antes sobre formação padrão. Eu já fiz MBA, pós-graduação, mestrado, tudo que você pensar eu já fiz. E o que me traz resultado de verdade é um formato de imersão. Então, quando eu saio daqui, igual eu vou sair quinta-feira que vem, quando eu saio daqui, passo 3 dias em São Paulo, volto, eu tenho uma meta que eu tenho 15 dias para botar aquilo para rodar. Então, tem que chegar e tem que colocar em prática. Isso é que vai criar o grande diferencial. Isso é que faz a gente suportar tudo isso que você falou. Encargos, desafios, um sistema que parece não ser favorável ao empreendedorismo. Não é favorável. Não é favorável, mas que com a nossa garra, coragem, com pessoas que se dispõem a instruir, melhorar, é que a gente vê grandes resultados. O empreendedor brasileiro é sem dúvida o mais forte do mundo, eu tenho certeza absoluta. Eu já visitei vários países, já tive clientes em vários lugares, já conversei com empreendedores de vários outros lugares, e eu não tenho a menor dúvida que o empreendedor brasileiro é o mais forte, é o mais brabo, vamos dizer assim. É o empreendedor brasileiro. É verdade. E aí vamos convidar o pessoal para seguir Acelerei, o Pedro. Como é que a gente acha você na rede social? @Acelerei. Você vai procurar ali, vai ter todas as nossas redes sociais. Se você digitar também Acelerei Educação no Google, já vão ter todas as informações sobre a gente, avaliação, ex-alunos, depoimentos, enfim. Se você quiser aprender mais sobre marketing, gestão, finanças, vendas, muitos empresários sentem que não estão evoluindo e não sabem muito bem o que fazer. Qual que é o próximo passo? Qual que é o caminho que ele precisa tomar? Eu acredito muito que Acelerei é o próximo passo para esse empresário que está sem direção. Acho que esse passo vai me encontrar lá em breve, hein? Vai acompanhando a gente por aí. Eu vou agradecer ao Pedro pela participação, agradecer a nossa audiência que sempre nos acompanha. Compartilha esse vídeo. O YouTube é novo, você vai lá, se inscreve, ajuda a gente nesse trabalho. É a Aline Alipod no YouTube, mas também no Instagram, nas redes sociais. E eu te convido para assistir o próximo programa, que nesse formato certamente vem mais convidados especiais por aí. Muito obrigada, Pedro, e até o próximo Alipod.